Olá! Hoje falaremos sobre os autores Rubem Braga e Paulo Mendes Campo. Para ficar mais didático esse estudo, nos separamos em duas partes, sendo a primeira sobre Rubens Braga e a segunda Paulo Mendes Campo, ambas com os respectivos tópicos: movimento literário, bibliografia e obra. Ambos os autores que iremos estudar nesse vídeo faz parte do movimento literário chamado de crônica contemporânea, com uma finalidade de agradar os leitores dentro de um espaço sempre igual e com a mesma localização. A crônica é uma narração curta, produzida essencialmente para ser veiculada na imprensa, seja nas páginas de uma revista ou nas páginas de um jornal, ou até mesmo na rádio. A palavra crônica, ela deriva do latim chronica, que significa no início do cristianismo o relato de acontecimentos em sua ordem temporal. Era, portanto, um registro cronológico de eventos. No século XIX, com o desenvolvimento da imprensa, a crônica passou a fazer parte dos jornais. Ela apareceu pela primeira vez em 1799 no jornal Des Débats, publicado em Paris. A parte da crônica literária, surgida no folhetim na França, tomou características próprias no Brasil. A crônica contemporânea tem como características uma narrativa curta e direta, uma estrutura em dois suportes, sendo eles fato e comentário. O fato pode ser real ou ficcional, e o comentário são considerações do mais variado teor, sejam eles humorísticas, filosóficas, líricas, sociológicas, morais ou até mesmo psicológicas. A linguagem adotada também é despojada, sendo comum o emprego do coloquial. No contexto histórico, podemos destacar alguns acontecimentos no Brasil e no mundo: ditadura militar, de 1960 a 1980 no Brasil, o surgimento das vanguardas do movimento da Tropicália e o surgimento da televisão, essas que modificaram totalmente a sociedade. No mundo, a Guerra Fria estouraria, dando consequências para outras guerras, como a do Vietnã, em 1975. Na América Latina, podemos citar o golpe de Pinochet no Chile. Esse e outros fatos contribuíram para a formação de uma literatura nacional. Durante as décadas de 50, 60 e 70, surgiram alguns dos melhores cronistas brasileiros até hoje, entre eles Rubem Braga e Paulo Mendes Campo, que analisaremos no presente vídeo. O primeiro deles, Fernando Sabino, fez sucesso com as obras O Homem Nu, A Mulher do Vizinho, Deixa o Alfredo Falar, A Falta que Ela Me Faz, No Fim Dá Certo, Os Grilos Não Cantam Mais, A Marca, A Vida Real, O Encontro Marcado, O Grande Mentecarpo, O Menino no Espelho. Já Manuel Bandeira fez sucesso com as obras Províncias do Brasil, Falta de Papel, Andorinha, Andorinha, Seleta de Prosa, Melhores Crônicas. Já Luiz Fernando Veríssimo fez sucesso com duas obras, O Analisa Pajé e Comédias da Vida Pública e Privada. Já Sérgio Porto fez sucesso com três obras, A Casa Demolida, As Cariocas, A Velhinha Contrabandista. Sobre a biografia de Rubem Braga, ele nasceu em Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, em 1913 e morreu em 1990. Ele iniciou-se no jornalismo aos 15 anos, fazendo uma crônica diária no Jornal Diário da Tarde. Como repórter, ele trabalhou na cobertura da Revolução Constitucionalista de 1932. Ele fundou, no Rio de Janeiro, o jornal Folha do Povo, tornando a partido da ANL, que seria a Aliança Nacional Libertadora. Foi correspondente de guerra na Europa durante a Segunda Guerra Mundial pelo Diário Carioca, tendo tomado parte da campanha da FEB, que seria a Força Expedicionária Brasileira, na Itália, em 1945. Rubem Braga é considerado o inventor do gênero literário da crônica no Brasil. Antes dele, autores como Machado de Assis já tinham crônicas publicadas, mas foi o pioneirismo do Rubem Braga que trouxe o lirismo, a poesia, a simplicidade, a melancolia e o romantismo presentes nos cotidianos, características que tomaram o estilo popular. A obra de Braga conferiu um novo status à crônica. Depois de seus textos,
O gênero passou a ser conhecido mesmo entre os críticos. Por esse fato, ele é considerado divisor de águas na literatura crônica. Braga, com seu estilo próprio, sabia mesclar elementos do jornalismo com a literatura, essência de verdadeiros cronistas como seus contemporâneos, Fernando Sabino, Carlos Drummond de Andrade e Nelson Rodrigues. Suas principais obras são O Morro do Isolamento, Ai de Ti Copacabana, A Traição das Elegantes, Recado de Primavera, Crônicas do Espírito Santo, O Verão e as Mulheres e As Boas Coisas da Vida. Agora iremos ler um fragmento da crônica O Padeiro de Rubem Braga, retirado do livro Ai de Ti Copacabana. Está bem, tomo meu café com o pôr dormido, que não é tão ruim assim. E enquanto tomo café, vou me lembrando de um homem modesto que conheci antigamente. Quando vinha deixar o pão à porta do apartamento, ele apertava a campainha, mas, para não incomodar os moradores, avisava gritando: "Não é ninguém, é o padeiro." Interroguei-o uma vez. Como tivera a ideia de gritar aquilo? "Então você não é ninguém?" Ele abriu um sorriso largo. Explicou que aprendera aquilo de ouvido. Muitas vezes lhe aconselhara bater a campainha de uma casa e ser atendido por uma empregada ou outra pessoa qualquer, e ouvir uma voz que vinha lá de dentro perguntando quem era, e ouvir a pessoa que o atendera dizer para dentro: "Não é ninguém não, senhora, é o padeiro." Assim ficara sabendo que não era ninguém. A análise desta obra é que o padeiro é retratado como um simples homem nessa crônica, que cumpre seu trabalho com alegria, mesmo as pessoas não lhe dando valor. A frase "não é ninguém, é o padeiro", que o próprio padeiro aprendera, de tanto ouvir os outros dizerem, comprovava a humildade do homem, que levava o alimento até seus clientes sem exigir nada deles, nem ao menos um bom dia. Rubem Braga faz uma comparação ao citar que o próprio padeiro come pão dormido, enquanto seus clientes comem pão fresquinho. Esse fragmento revela de forma nítida o estilo de Rubem Braga, com a presença da simplicidade adjetiva no padeiro. Paulo Mendes Campos, nosso segundo autor citado, nasceu em 28 de fevereiro de 1922 e morreu em 1991, em Belo Horizonte. Filho de médico e escritor, iniciou os cursos de odontologia, veterinária e direito. Sem concluir nenhum deles, frequentou também, durante 1 ano, o curso de aviador na Escola Preparatória de Cadetes, em Porto Alegre. Mas foi só entre os anos de 1939 e 1945 quando exerceu o jornalismo, primeiramente em O Diário, de Belo Horizonte, e depois em outros periódicos da mesma cidade, como redator, que enfrentaria sua vocação mais séria e mais alta. Depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde trabalhou no Instituto Nacional do Livro e foi diretor da seção de obras raras da Biblioteca Nacional. Escreveu suas primeiras crônicas no Diário Carioca e manteve por muitos anos na revista Manchete, uma coluna semanal. Seu primeiro livro de poesias foi A Palavra Escrita, de 1951, mas o sucesso só veio com a poesia O Domingo Azul do Mar, de 1958. Com pitadas de humor em suas crônicas, ele tratava de temas comuns da vida urbana dos cariocas, como o mar e o futebol. Paulo Mendes Campos escreveu tanto poema como crônica, e seus principais poemas são A Palavra Escrita, Forma e Expressão do Soneto, O Testamento do Brasil, O Domingo Azul do Mar. Já nas crônicas, suas principais obras são O Cego de Ipanema, Homenzinho na Ventania, O Colunista do Morro, Hora do Recreio, O Anjo Bêbado, Rir é o Único Jeito, O Amor Acaba, Cisne de Feltro, Balé do Pato e outras crônicas. Agora iremos ler e fazer uma análise da crônica O Amor Acaba. O amor acaba, numa esquina, por exemplo, num domingo de lua nova, depois de teatro e silêncio. Acaba em cafés engordurados, diferentes dos parques de ouro onde começou a pulsar. De repente, ao meio do cigarro que ele atira de raiva contra um automóvel, ou que ela esmaga no cinzeiro repleto, polvilhando de cinzas o escarlate das unhas, na acidez da aurora tropical, depois de uma noite voltada à alegria póstuma, que não o veio. E acaba o amor no deslance das mãos no cinema,
como tentáculos saciados, e elas se movimentam no escuro como dois povos de solidão, como se as mãos soubessem antes que o amor tinha acabado. Nesse fragmento, Paulo Mendes busca fazer uma comparação de como o amor acaba com os elementos do cotidiano. Esse tipo de comparação torna o texto mais robusto, ao mesmo tempo que aproxima a obra ao público-alvo. Ao comparar que o amor começa em um parque de ouro e termina em um café engordurado, o autor retrata que o amor não é eterno e simplesmente pode ser suscetível ao acaso, acabando em uma condição totalmente oposta ao início.